Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 5/10/2012, com os fechamentos do dia 4. Vou começar hoje mostrando esse intraday aqui do mini contrato de Bovespa Futuro de 90 minutos, onde existe aquela previsão de queda até 57.460 pontos. A gente pode ver que a máxima do dia de hoje foi bater na área densa do triângulo lá, testou e voltou a esborrachar. Então, como é um gráfico relevante para a nossa análise de Bovespa, achei que valia a pena a gente mostrar, para perceber que ele está aí a 1.000 pontos de bater na projeção de 57.400. Tá, voltando aqui para o Ibov, vamos ver aqui o gráfico do Ibovespa, a gente pode ver que ele testou hoje aquela linha de tendência do Fibonacci que eu falei que ele vinha testar, né? Essa daqui de baixo dos 38,2%. Tá? Testou, ficou um pouquinho abaixo aqui dessa projeção anterior que ele tinha dos 58.700, né? Está nos 58.400. Vocês vão ver daqui a pouco que a gente teve na Vale do Rio Doce, na Vale 5, um quase fechamento do gap, e me perguntaram aí no Twitter se o gap fechou. Infelizmente ele não fechou, mas a Vale está dando um sinal aí de compra nos candlesticks 3 em 1, tá? Chegou muito próximo de fechar, ficou a 4 centavos de fechar o gap, mas quase fechar gap não é fechar gap, né? Mas ficou muito próximo, tá? Vamos ver o que ela vai fazer agora em relação a isso. Pode ser até que daqui a alguns dias ela volte para tentar fechar, pode ser que esse sinal de compra seja falso, ou seja, criou-se uma situação complexa em cima da tendência depois dela fazer esse teste lá sem fechar o gap. Então o Ibovespa aqui, depois de testar essa linha azul, pode ser que ele tente novamente aqui testar a linha azul, pode ser que ele teste essa de cima, mas agora ele já está num patamar mais baixo, né? De volta aqui aos 58.400 pontos, a mínima de hoje 58.100 pontos. A minha operação vendida se encerra nos 57.500 do Ibov, tá? Coincidiu com os 57.500 do Ibov Futuro, mas 57.500 do Ibov. Você pode perceber que hoje o Ibovespa Futuro e o mini contrato estão praticamente no mesmo preço, separado por 50 pontos, tá? Então eles já estão com a taxa de juro aqui muito próxima, eles já estão praticamente andando juntos, né? A nossa taxa de juros vai ficando mais baixa, a diferença entre o Ibovespa Futuro e o Ibovespa Vista vai ficando cada vez menor, tá? Se a taxa do juro chegar a zero, como é nos Estados Unidos e no Japão, a gente vai ver o Ibovespa Futuro e o Ibovespa Vista andando nos mesmos números de pontos, tá? Essa distorção que se cria aí em taxa de juros ocorre porque no Brasil a gente tem uma taxa de juros realmente muito alta. Bom, a OGX tentou aí passar para cima dos 5,91, né? Durante o dia, nenhum dos dois leilões, nem abertura nem fechamento, conseguiu essa proeza. Pelo contrário, o fechamento foi até mais baixo do que normalmente seria, tá? Mesmo com o petróleo subindo, aí o fechamento dela foi o fechamento mais baixo aí dos últimos meses, né? Desde o dia 6/8, tá? Então, um primeiro fechamento aí abaixo de 5,77. Não tem nenhuma projeção dela se recuperar disso, ela não está fazendo nenhum sinal gráfico, né? Ela está cedendo aqui, ela perdeu a última linha de tendência. Na prática, agora o próximo sinal seria no 5,55, que é o número que eu já venho falando para vocês há alguns dias aí. Não tem nada que modifique isso, e como resistência fica sendo 5,91 mesmo. A Vale hoje fez a mínima em 34,16. Vocês lembram que a máxima dessa barra aqui do fechamento do gap era 34,12, ficou a 4 centavos da máxima, né? Então ela não fechou o gap, tá? Ela não fechou o gap. Daí abre-se um movimento bem estranho, né? Ela fez um piercing line, mesmo movimento que ela fez aqui, ó, depois dessa queda, que abriu um horizonte positivo durante algum tempo, mas depois ela se esborrachou, perdeu a mínima e fez um fundo mais baixo, né? Agora ela está fazendo um movimento muito semelhante mesmo. Ela tem essa linha de tendência aqui de cima para ser testada de acordo com esse sinal de compra. Essa linha de tendência agora está nos 35,97, quase 36, né? Ela fechou no 35,02. Vamos esperar que ela continue na casa dos 35 depois desse teste aqui nos 34,16. Tá? Mas como ela não fechou o gap, fica sempre aquela ponta de dúvida se ela vai voltar atrás e vai fechar esse gap, né? Por isso que eu disse que a situação que ela criou ficando a 4 centavos do gap é uma situação complexa. Não dá para dizer que ela se encerrou, o movimento se encerrou. Petrobras, mais um dia acima da linha de tendência aqui, tá?
oscilação 0,3%, ou seja, quase estável, né? Mas ela fez uma mínima mais baixa, né? Um fator preocupante foi esse, fez uma mínima mais baixa. A gente pode ver que durante o dia todo mundo se recuperou, mas depois no fim do dia todo mundo caiu de novo, né? Então fez um movimento, ela fez umas máximas boas aí, bem na hora do almoço lá, e depois cedeu tudo e caiu de novo, tá? Então, o que vai acontecer com a Petrobras, né? Ela se mantendo nos leilões aqui nesse patamar de preço, é bem provável que ela não caia. Agora a gente tem aqui o 22,10 que já foi testado hoje, né? A mínima foi 22,02. Se ela conseguir algum dia fechar abaixo do 22,10, se ela conseguir não, né? Se ela fechar abaixo do 22,10, a gente abre um horizonte para 21,41, que é um horizonte muito provável com as formações que ela já fez. Caso contrário, ela vai ter que testar o 23,20 antes de fazer algum movimento de alta forte. Então a gente fica aí nesse meio tempo, tá ainda numa indefinição forte. E o culpado disso volta aqui, ó, Dow Jones, certo? Dá uma olhadinha aqui na oscilação do triângulo, né? Que ele ficou seguindo. Hoje ele parece que quis sair da moita, né? Ele voltou aqui para a máxima nessa região que ele ficou indefinido um puta tempão. Não rompeu nada para cima, não rompeu nada para baixo. Ele vai deixar para os 45 do segundo tempo fazer esse movimento, né? Se ele passar para cima, a gente vai ver a projeção dele, as projeções, né? 14.100, 14.600. Ele romper a máxima do ano aqui. Se ele perder a linha densa do triângulo, aí a coisa começa a ficar feia. Então ele continua dando aqui a máxima dos pregões, né? Enquanto o Dow Jones não tomar uma definição boa da vida dele, a gente ainda vai ficar sofrendo aqui com o povo todo que fica vendendo desesperado, comprando desesperado, sabe, querendo adivinhar o que vai acontecer. Obrigado muito pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.